amanhã começa o ano mesmo, Sim. em Brasília, né? Então, faz sentido que hoje ainda seja ainda o ano passado, mais ou menos. Eu queria te chamar para o papo aqui, Magno. Eu separei alguns pontos que estão me chamando a atenção desse movimento. Primeiro, assim, a gente está tratando como uma eleição num cenário atípico em que ela não está ganha ela está ganha na véspera. É verdade. O que normalmente a gente não pode cravar. Claro que tem aquele trauma de 2005 do Severino Cavalcante que é a confirmação, a exceção que confirma a regra, Sim. né? Sim. Porque é isso, né? De regra, eleições não, assim, de Câmara e Senado costumam ser tranquilas, os acordos são feitos, são estabelecidos, mas surpresas podem acontecer. Neste ano, em particular, não antevejo nenhuma. Então, vou desenhar um pouquinho esse cenário antes de te chamar aqui para palpitar. Ó, a gente tem Hugo Motta, praticamente eleito para presidente da Câmara, ele é do Republicanos e ele tem o apoio do Arthur Lira e tem o apoio de 18 dos 20 partidos que estão lá representados. Quais são os dois que não o apoiam? PSOL e Partido Novo, nessa aliança que se repete em circunstâncias aqui e ali, né? Esses dois partidos têm marcado essa posição de antissistema, antipolarização. É uma coisa muito louca, porque tem hora que eles sentam no colo um do lulismo, outro do bolsonarismo, tem hora que eles marcam essa posição aí fora da polarização. Este é um dos episódios. No Senado, volta, provavelmente, se tudo se confirmar, Davi Alcolumbre, do União Brasil, que, na verdade, o Rodrigo Pacheco meio que esquentou a cadeira ali para ele desde da primeira vez que ele foi presidente do Senado. E lá também é possível que tenha um ou outro, até tem, né, um ou outro contestando ali, tem o Girão, tem o Marcos Duval, que, né, gente, é um dos personagens mais... curiosos. Meméticos, no mínimo, da política nacional. E parece que a Mara Gabrilli também está ensaiando aí se lançar nos últimos instantes. Mas eles devem se confirmar. Então, primeiro quero falar um pouquinho desse cenário. Me parece que a frente mais ampla que o Brasil já produziu é o Centrão mesmo, né? E, na verdade, frente ampla é quem leva o Centrão, que é esse o desenho que sempre soubemos. Mas, assim, é uma troca de grupos muito parecidos, né? Então, saem PP e PSD, entram Republicanos e União, e todo mundo muito acertado. É assim que você enxerga? É assim que eu enxergo. Já se repete um pouquinho o quadro que nós vimos no início de 2023, quando o Arthur Lira, na sua reeleição, já consegue montar ali uma base bastante ampla para ser reconduzido de forma bastante tranquila. O Arthur Lira, na sua primeira eleição, teve uma disputa acirrada, bastante dura com Baleia Rossi, mas em 2023, naquele início de governo Lula, já consegue fazer uma composição bem ampla e tem uma reeleição tranquila. Hugo Motta, dessa vez, também faz uma aliança super ampla, e aí nós temos, de fato, só os dois partidos ideológicos ali fora dessa coalizão. E o Hugo Motta, apesar de ser um parlamentar bastante jovem, se não me engano, ele tem 35 anos, Ele é jovem. Já tem experiência como líder de blocos bastante significativos na própria Câmara. Então, essa foi uma candidatura que foi sendo construída ao longo do tempo. O Hugo Motta repete um pouco da trajetória do próprio Arthur Lira ali na Câmara, sendo líder de partido importante, sendo líder de bloco importante, bloco que reúne partidos do Centrão, e faz uma composição que, para aqueles que acompanham a política meio por cima, parece bastante curiosa, né? Do PT ao PL, literalmente do PT ao PL. Então, a expectativa é que amanhã haja apenas essa aclamação de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, as confusões que a gente costumava ver nessas eleições. Nas eleições, a gente viu esse ano
Só ali mesmo nas fases antecedentes à campanha, nós tivemos o Marcos Pontes no Senado lançando sua candidatura contra a própria orientação do partido. Ficou aquela questão se ele ia retirar ou não. Algumas críticas no campo da esquerda a respeito dessa composição. Mas, no final das contas, nós temos um PT que, mais uma vez, escolhe não colocar um candidato do governo na disputa para a presidência da Câmara, talvez resguardado das experiências anteriores, não só do Severino Cavalcante, mas também do Eduardo Cunha durante o governo Dilma. E então a frente vencedora acaba sendo mesmo o Centrão, que acaba agindo como um polo aglutinador de forças, inclusive as grandes forças da política nacional, PT e PL, que no Congresso Nacional, apesar de terem grandes bancadas, acabam por compor com nomes do Centrão, como Hugo Mota do Republicano. E antes da gente começar a falar do Lira, do que vai ser do Lira nesse nessa pós-gestão aí, né? Tem uma coisa que me parece também consensual do Centrão neste momento, e a pauta que o Congresso tem em mente parece bastante clara neste momento, que é a sua própria pauta sindicalista, né? A colunista Dora Kramer falou disso hoje na Folha e acho que ela foi bem precisa, assim, é uma grande eleição de ficar exatamente como está, né? De preservar essa autonomia orçamentária que eles conquistaram nos últimos anos, preservar o seu imenso poder de barganha e de colocar mesmo o governo executivo numa situação de ter que entregar muita coisa para conseguir avançar qualquer pauta. E tem uma coisa também da troca de papéis ali entre o Lira e o Pacheco, que até aqui, com momentos excepcionais, o Pacheco se mostrou mais aliado ao Planalto, o Lira mais oposicionista. Agora, a tendência, a gente nunca sabe, porque tudo depende do jogo ali do dia a dia, é que o Hugo Mota esteja um pouco mais aberto a negociar com o Planalto e o Alcolumbre marcando mais uma posição de oposição. O que você antevê para esses próximos 2 anos aí de relação Planalto-Congresso? A expectativa é que o Hugo Mota seja menos vocal em relação às suas visões sobre a articulação do governo. O Arthur Lira foi particularmente vocal nos últimos 2 anos a respeito da forma como o governo não só organiza a sua base, mas também comanda a sua relação com o Congresso Nacional. As declarações do Lira sobre o Padilha foram particularmente fortes, né? O Padilha é um ministro encarregado de fazer essa articulação e o Lira foi bastante agressivo com ele. Essa entrevista do Lira no jornal O Globo, ele traz mais uma vez essa questão da articulação do governo, da dificuldade do governo. Ela merece uma decupagem. Tem muitos pontos interessantes, mas é interessante como ele traz essa questão novamente, e deve ser a 5ª vez, no mínimo, que ele fala disso publicamente, uma coisa que não é muito comum. E a tendência é que o Hugo Mota seja um parlamentar mais de composição do que o Lira foi de enfrentamento. Até porque boa parte das grandes brigas, ou talvez da grande briga às emendas, já está tão exposta, já está tão comprada, que eu tenho dificuldade em ver como o Hugo Mota poderia esticar essa corda ainda mais. Então, a expectativa de muita gente com quem a gente conversa é que ele seja um presidente da Câmara mais ameno em relação ao governo federal, em relação ao executivo, e a dificuldade comece a aparecer no Senado. O Lira menciona um ponto desse também na entrevista de hoje, quando ele diz: olha, a Câmara foi muito mais dócil do que o Senado e, no entanto, teve muito menos espaço. Então, tem essa disputa por ali, mas o Lira sabe o que ele fez, ele sabe o quão duro ele fez o jogo ser para o Executivo, mas não fechou a porta para participar, eventualmente, do governo.